Saudações para você que está assistindo este vídeo. No dia de hoje eu trago este exercício da geometria. Mas antes da resolução, se você é novo no canal, por favor, subscreva-se e deixe seu like. Vamos ao que nos interessa. Temos aqui o exercício. Sabe-se que num triângulo retângulo, a medida de um cateto é o dobro do outro. A altura determina sobre a hipotenusa dois segmentos. Qual é a razão entre o maior e o menor segmento? Então, são exercícios da geometria. Então, quando temos um enunciado da geometria, se dá para fazer desenho, fica melhor, está? Então, esse exercício é bem provável que possamos desenhar, está? Então vamos tentar se dá para desenhar ou não. Então dizer aqui, num triângulo retângulo, então vamos desenhar. Está aí, triângulo retângulo, ok? Temos vértice A, vértice B, vértice C, ok? Então já temos aí o que segue. A medida de um cateto é o dobro do outro. Se temos esse cateto AC medindo x, o AB vai ser 2 vezes o x, porque disseram que a medida de um dos catetos é o dobro do outro, está? Então, o que segue? A altura determina sobre a hipotenusa dois segmentos, está? Então, teremos que traçar uma altura partindo do vértice A, porque determina sobre a hipotenusa, ok? Então, aí onde corta a hipotenusa, onde toca a hipotenusa, vai dividir o segmento CB, que é a hipotenusa, em dois segmentos. Quais serão? Vai ser o segmento CD e o segmento B e D, está? Então, o pedido é, qual é a razão entre o maior e o menor segmento? Para o nosso desenho aqui, nos parece que o maior é BD e o maior é CD aqui, está? Mas durante os cálculos é onde vamos verificar que exatamente qual é maior, está? Então, antes de irmos aqui na razão entre o maior e o menor segmento, a primeira coisa que nós devemos fazer é expressar a hipotenusa em ordem a x. Veja só, os catetos aqui todos são em ordem a x, então devemos também expressar a hipotenusa em ordem a x. Como a gente faz? Como é um triângulo retângulo, vamos usar o teorema de Pitágoras, que diz: o quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos, está? Então, estamos aqui com essa fórmula. Veja, CB ao quadrado. O CB é a hipotenusa, então ao quadrado vai ser o quê? A soma do quadrado dos catetos. Veja só, temos primeiro cateto aqui, C, fica x ao quadrado, mais outro cateto aqui, 2x. 2x, vamos abrir parênteses, né? Ao quadrado, está? Esse ao quadrado envolve tanto o 2, tanto o x, ok? Já seguimos o teorema de Pitágoras. O que segue é o seguinte, como disse, esse 2, esse expoente, envolve o 2, tanto o x, então vamos fazer 2 ao quadrado, vai nos dar 4, e o x elevado a 2 dá-nos x elevado a 2, ou x ao quadrado, está? Então teremos 4x ao quadrado. Temos aqui 4x ao quadrado e acrescentar outro x ao quadrado, ficaremos com 5x ao quadrado, está? Continuando, como temos aqui ao quadrado no CB, ou seja, hipotenusa ao quadrado, porque CB corresponde à hipotenusa, quando esse quadrado passa para o segundo membro, fica raiz quadrada, está? Então, não vamos considerar mais ou menos, porque o comprimento sempre é positivo, está? Então, ficamos com raiz quadrada de 5x ao quadrado. Observa-se que o x ao quadrado tem o expoente que é igual também ao índice. Quando é raiz quadrada, o índice é 2. Então, quando o expoente é igual ao índice, a gente simplifica o expoente com índice. E esse número que tinha expoente igual ao índice passa para fora. E fica apenas esse 5, porque não tem expoente igual ao índice. Então, ao passar para fora, vai multiplicar esse radical desta forma. CB vai ser igual a x raiz quadrada de 5. X raiz quadrada de 5 é o comprimento desse segmento CB que corresponde à hipotenusa, está? Veja só, teremos já tudo expresso em ordem x,
Está? Então, agora o que segue é determinarmos já as medidas de CD e BD, que são esses dois segmentos que foram formados na base dessa altura que traçamos aqui, onde tocou a hipotenusa, dividiu a hipotenusa em dois segmentos. Então, como se calcula? É o seguinte, a ideia é, temos dois catetos, né? Então, por cada dois pontos que determinam nossos catetos, passarmos uma reta. Temos esse cateto AC, então vamos passar uma reta por esses dois pontos, por ponto AC. Temos outro cateto aqui é o cateto AB, vamos passar uma reta, está? O que segue? Nesses pontos que determinam a altura, vamos passar também uma reta. Veja só, no AD é a nossa altura. Então, nesses dois pontos que determinam a nossa altura, vamos passar uma reta. Por que estamos a passar uma reta? Fica bem atento aqui, porque já estou para explicar, mas falta duas retas para eu começar a explicar, está? Já temos uma reta que passa pelo esses pontos aqui, está? Pontos que determinam a nossa altura. Então, a seguir, o que a gente faz? Devemos traçar, veja só como a hipotenusa foi dividida em três pontos. Quer dizer, que temos três pontos. Quer dizer, foi dividida em dois segmentos que formam três pontos aqui, está? Então, como esse ponto aqui, não, essa reta que passa pelos pontos que determinam a nossa altura, cortaram aqui a hipotenusa, devemos traçar também retas que vão cortar os pontos e vão passar pelos pontos da hipotenusa que faltam. Quantos pontos da hipotenusa que faltam? Falta o ponto B e o ponto C. Também devemos traçar retas. E essas retas devem ser paralelas a essa reta que passa pelos pontos que determinam a nossa altura. Está? Dessa forma. Temos aqui desse ponto, porque é um dos pontos da hipotenusa, traçamos uma reta paralela a esta aqui que traçamos anteriormente, tá? E também por esse último ponto da hipotenusa que falta, vamos traçar também outra paralela a essa que passa pelos pontos da altura, tá? Então, essas três retas serão paralelas entre si, ok? Então, o que vai acontecer é o seguinte, veja só, pegando o primeiro cateto, que é AC, esse lado aqui, veja o que está a acontecer. Esses pontos aqui, veja só, esses pontos desse cateto, quer dizer que nesses pontos passam retas. E essas retas estão a cortar a hipotenusa. Então, onde essas retas que passam pelos pontos dos catetos, onde corta a hipotenusa, teremos a projeção desse cateto. Significa que, como o cateto AC, as retas que passam pelos esses pontos AC cortam a hipotenusa nos pontos CD, então o CD vai ser a projeção do cateto AC, está? E aqui também essas duas retas de baixo, entre essa reta que passa pelo AD e essa que passa pelo ponto B, veja só, são pontos que passam pelos pontos do segmento AB. Então, onde corta a hipotenusa, essas retas que passam pelos pontos do segmento AB, onde corta a hipotenusa, vão formar também a projeção já do cateto AB. Quer dizer que essas duas formam a projeção do cateto AC, que é CD, e essas duas de baixo formam a projeção do cateto AB, que é DB. Está? Isto é, o CD é a projeção do cateto AC e o DB é a projeção do cateto AB. Está? Então, por outra, podemos dizer que se formos a iluminar aqui, está? A sombra deste cateto vai ser CD, está? E iluminando aqui, a sombra desse cateto vai ser o quê? DB ou BD. Então significa que as projeções são as sombras desses catetos aqui perante a hipotenusa ou sobre a hipotenusa, está? Então, com essa ideia de que esse cateto, sua projeção é CD e o cateto AB, sua projeção é DB, já podemos expressar esses segmentos que são projeções também em ordem AX, está? Já podemos também expressar as medidas
dessas projeções, que são esses dois segmentos que estão sendo pedidos aqui, em ordem também a x, está? De que maneira? Esse cateto, começando com o cateto AC, que mede x, o seu quadrado, está? Significa que o quadrado desse cateto AC que mede x, significa o x quadrado, vai ser igual ao quê? A hipotenusa vezes a sua projeção. A sua projeção é CD, está? Então, por isso aqui temos aqui, hipotenusa é o quê? É x raiz de 5, raiz quadrada de 5. E o CD, a projeção, é esse que temos aqui, está? Então, continuando, teremos o quê? Passando esse x raiz de 5 para o primeiro membro, vai dividir o x ao quadrado. Ficamos com x ao quadrado sobre x raiz de 5, está? Vai ser igual o quê? CD. Porque aqui, se esse x raiz de 5 passa para o primeiro membro, aqui no segundo membro ficamos apenas com CD. Continuando, veja só, aqui temos x ao quadrado. X ao quadrado é mesmo escrever x vezes x. Então, iremos cortar um dos x com esse x de baixo. Ficamos apenas com um x em cima sobre raiz quadrada de 5. Significa que é a medida de CD. Ou podemos trocar, dizer o quê? CD igual a x sobre raiz de 5. É a mesma coisa. O que está no primeiro para o segundo, no primeiro para o segundo, no segundo para o primeiro. O que aconteceu aqui, está? Então, feito isso, podemos fazer a mesma coisa para encontrar também o quê? A medida de BD. Está? Desta forma. O BD vai ser como vamos encontrar? Devemos a mesma ideia, que esse BD é a projeção de AB. Então, o AB ao quadrado, que são 2x ao quadrado, tá? Aqui temos 2x ao quadrado, vai ser igual ao quê? A hipotenusa, que é CB. Mede quanto CB? X raiz de 5, por isso temos x raiz de 5, vezes a sua projeção. A projeção é o quê? A sua projeção é BD, está? Por isso temos aqui BD. Tá tudo bem? Então, mesma coisa que vamos fazer. Vamos passar esse x raiz quadrada de 5 para o primeiro membro. Mas antes disso, vamos atender o que está dentro de parênteses, né? Para parênteses o quê? Desaparecer. Então, esse expoente envolve tudo que está dentro de parênteses, tá? Da seguinte forma, vamos fazer 2 ao quadrado. Também o x elevado a 2. Teremos aqui 4x ao quadrado igual a BD vezes x raiz de 5. Agora sim, já podemos levar o que? X raiz de 5 para o primeiro membro. Tá tudo bem? Então, levando esse x raiz de 5 para o primeiro membro, ficaremos com o quê? Esse x, como está a multiplicar, passa a dividir, está? Teremos 4x ao quadrado sobre x raiz de 5, que é igual a BD. Então, podemos também simplificar, como eu disse, que x ao quadrado é igual a x vezes x, está? Então, iremos tirar um x com esse de baixo. Ficaremos com 4x sobre raiz quadrada de 5, que corresponde a BD. Significa que esse lado BD é igual a 4x sobre raiz quadrada de 5. Então, agora já temos as medidas. O que falta é a razão. A razão é divisão. A divisão entre o maior e o menor. O maior é 4x sobre raiz de 5. Dividido por menor, que é x sobre raiz quadrada de 5. Vai dar a quanto? É que se pede. Veja só. Devemos dividir o maior, que é BD, por menor, que é CD. Então, BD tivemos o quê? 4x sobre raiz quadrada de 5. Está aqui dividido por... Esse aqui outro tivemos o quê? Esse menor, x sobre raiz quadrada de 5. Precisamos de x sobre raiz quadrada de 5. Isso é igual ao quê? Como temos divisão, para resolver duas frações, aqui quando temos divisão, passamos para multiplicação e inverter a segunda fração. Por isso aqui, divisão passa para multiplicação inversa da segunda fração. Inversa de x sobre raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5 passa para o numerador e o x numerador passa para o denominador, como inversa. Veja só, no numerador aqui temos raiz quadrada de 5. No denominador aqui da primeira fração temos raiz quadrada de 5. Então, o denominador da primeira fração com o numerador da segunda fração simplificam-se. Esse x da primeira fração com o x do denominador da segunda fração também simplifica-se. Ficamos apenas com 4. A solução deste exercício é a opção C, 4. Está? Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, está?
compartilhe esse vídeo para outras pessoas que precisam ver, está? Até o próximo vídeo. Mas se você esqueceu de se subscrever no canal, por favor, subscreva-se, está?